Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre o conceito de combinação. Afinal, o que é a combinação N escolhe K? Às vezes nós denotamos assim, como um grande parênteses com N em cima e K embaixo, e às vezes também se usa essa notação, um C grande com N pequeno, vírgula, Kzinho. O que é isso? Então vamos discutir nesse vídeo qual é o conceito, vamos ver a intuição por detrás da fórmula, e finalmente vamos provar por que vale a fórmula. Que fórmula que eu estou falando? A famosa fórmula que vocês já devem ter visto, que geralmente é como os professores, de modo geral, definem esse símbolo, N escolhe K. Essa fórmula. Em cima eu vou ter N fatorial, embaixo eu vou ter K fatorial, N menos K fatorial. Já se perguntou por que vale essa fórmula? Pois bem, vamos ver neste vídeo. Então a primeira coisa que nós vamos falar é o conceito. Veja, problemas de combinatória você não vai conseguir resolver se você não souber exatamente qual é o conceito desse número. O que esse número está dizendo? Que quantidade esse número representa? Se você simplesmente decorar aquela fórmula que eu escrevi, você não vai saber como aplicá-la. Então vamos pensar qual é o conceito disso. É o seguinte. Isso aqui é o número de subconjuntos com K elementos de um conjunto. Vou abreviar aqui para caber, tá bom? Com N elementos. Nossa, tá muito abstrato, eu não sei o que é isso. Ok, vamos substituir o N por um número como, por exemplo, 5 e o K por outro número como 3, por exemplo. Então você substitui, ok? N igual a 5, K igual a 3. Isso aqui é o número de subconjuntos com 3 elementos de um conjunto com 5 elementos. É isso que está dizendo. Então você tem um conjunto, por exemplo, com 5 elementos, vai. A, B, C, D, E. Podem ser 5 pessoas, por exemplo, a Ana, o Bernardo, o Caio, a Daiane e o Eduardo. E você quer saber de quantas maneiras diferentes eu posso formar um conjunto com 3 elementos desses aqui, entendeu? Ou seja, eu vou escolher 3 pessoas para formar o conjunto e eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso fazer essa escolha. De quantos conjuntos diferentes eu vou ter. E aqui no caso, como estamos falando de conjuntos, a ordem não importa. Então, quer dizer, se você escolher primeiro a Ana, depois o Bernardo, depois o Caio, isso aqui é a mesma coisa em termos de conjunto do que se você escolhesse, por exemplo, o Caio, depois a Ana e depois o Bernardo. Ok? A ordem não importa. Pois bem, esse é o conceito. Vamos só escrever esse conceito, nós escrevemos com palavras, agora vamos escrever um pouco em linguagem matemática, para aqueles que gostam mais de símbolos. Então, se eu for escrever mais formalmente, isso aqui seria o quê? Seria o hashtag, tá? Isso aqui, hashtag, geralmente eles chamam de cardinal, significa que é o número de elementos de um conjunto, tá? É o número do que? Vamos colocar assim, S é um subconjunto de N, já vou explicar o que é esse colchetes N, tal que o número de elementos de S é igual a K. O que esse símbolo aqui representa? Isso aqui é simplesmente um conjunto com N elementos, tá? Alguns consideram isso aqui como sendo o conjunto de 1 até N. Outros consideram isso como sendo o conjunto de 0 até N menos 1.
Tanto faz, você pode usar uma definição ou outra. O que importa é que isso aqui representa um conjunto com n elementos. S contido nesse conjunto significa que S é um subconjunto. E aqui cardinal de S igual a K, ou seja, S tem exatamente K elementos. Este é o conceito. Muito bem. Então vamos só fazer um exemplo aqui para ficar clara a definição. Vamos supor n igual a 10 e k igual a 5, por exemplo. Então, o que seria 10 escolhe 5? Isso aqui seria o número de subconjuntos com 5 elementos. Subconjuntos de quem? Subconjuntos de um conjunto com 10 elementos. Então, por exemplo, vamos supor que você está lá resolvendo, né, os exercícios da sua lição de casa, você se depara com um exercício assim. Nós temos uma sala com 10 pessoas, 10 alunos, por exemplo, e pergunta de quantas maneiras diferentes podemos escolher 5 alunos sem levar em conta a ordem, tá? Ou seja, a ordem que você escolhe os alunos não importa. Pois bem, você já vai saber isso. Você já vai dizer, bom, isso aqui vai ser a combinação 10, 5 a 5. Essa é a resposta. Ok, vamos tentar agora ver a intuição de por que vale essa fórmula. Por que essa combinação n escolhe k é exatamente igual ao fatorial de n dividindo por k fatorial n menos k fatorial. Apenas a intuição, ok? Nós vamos demonstrar logo a seguir. Então, você tem, por exemplo, n igual a 9, k igual a 4. Eu quero saber quantos conjuntos com k elementos eu consigo formar a partir de um conjunto com 9 elementos. Então, você pensa assim, eu vou escolher, né, 4 elementos, então eu vou colocar aqui eles. Em princípio, eu vou colocar uma certa ordem, mas depois eu desconsidero a ordem em que eu escolhi eles. Então, para eu escolher o primeiro elemento, a primeira pessoa, eu tenho quantas opções? Eu não escolhi ninguém ainda, então eu tenho 9 opções. Para cada uma dessas 9 escolhas, eu vou escolher agora o próximo. Bom, uma pessoa já foi, eu não vou repetir, né? Então agora eu tenho quantas? Eu tenho 8 opções para o próximo. Ok? Para a terceira escolha, agora eu tenho 7 opções. Finalmente, para o quarto, agora eu tenho 6 opções. Muito bem, então eu posso multiplicar esse número, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Só que se eu simplesmente fizer isso, então eu estou diferenciando a ordem em que eu escolhi cada elemento. Lembra, se você fizer A, B, C ou D, eu não quero contar isso como sendo diferente, por exemplo, de B, C, A, D. Eu quero que a ordem não importe. Ou seja, eu tenho que desconsiderar todas as permutações possíveis de 4 elementos. Porque eu vou estar contando eles repetidas vezes. Eu não quero isso. Então, quanto que é permutação de 4 elementos? É 4 fatorial.
Então isso ficou assim, ficou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 4 fatorial. Se você fizer as contas, isso aqui é exatamente igual a 9 fatorial dividido por 4 fatorial, 5 fatorial. Ou seja, vai dar exatamente o n fatorial, k fatorial, e 5 é igual a 9 menos 4 fatorial. Essa é a intuição. Ok, mas apenas ter a intuição não significa que essa fórmula vale sempre, né? Poderia valer para esse caso, por exemplo, e não valer para outros casos. Então, como é que nós demonstramos a fórmula? Então, vamos escrever aqui, teorema. N escolhe k é igual a n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial, onde, bom, n é um número natural, ok? E o k ele não pode ser qualquer, ele vai de 1 até n, né? Você não pode ter o k maior do que n, isso não vai fazer sentido. Então, o k ele vai ser um número de 0 até n. Ok? Então, o que esse teorema está dizendo? Está dizendo assim, que se você tiver um conjunto com n elementos e você quer saber de quantas formas você pode obter subconjuntos com k elementos, vai ser exatamente esse número, é só fazer esta conta. Muito bem, como que nós vamos demonstrar isso? Adivinha? Pois é, nós vamos usar o princípio da indução finita. Como que nós fazemos isso? Nós temos que primeiro provar a base, depois nós provamos o passo. Aí nós dizemos, pelo princípio da indução finita, essa fórmula vale para todo número natural, etc. Ok? Neste caso, quem é a base? Bom, a base vai ser realmente simples neste caso, porque, como eu disse, o n pertence ao conjunto dos naturais, né, que é 0, 1, 2, etc. Então, a base seria provar para o primeiro caso. O que é o primeiro caso? É o n igual a 0. E nesse caso, a gente só tem uma opção, que é o k igual a 0, porque o k vai de 0 até n. Bom, o n é igual a 0, então o k é 0 só. Então, o que a gente quer provar? A gente quer provar que combinação 0, 0 vai ser igual a 0 fatorial dividido por 0 fatorial, 0 menos 0 fatorial. Ok? É isso que a gente quer provar. Muito bem, então eu tenho um conjunto com 0 elementos, né? Então, um conjunto com 0 elementos. Que conjunto vai ser esse? Vai ser o conjunto vazio, né? Não tem outra opção. É o vazio. Às vezes o vazio é denotado assim também, como simplesmente as duas chavinhas e nada dentro. Então adivinha, quantos subconjuntos com 0 elementos você vai conseguir formar? Só tem uma opção, que é o vazio mesmo, né? É a única opção que tem, não tem como formar outro. Então o que a gente está dizendo é que a combinação 0, escolhe 0, vai ser igual a 1. Agora vamos ver se 1 vai ser igual a essa fórmula. 0 fatorial. Isso aqui sempre fica um emoji, né? Tão bonitinho. Enfim. Bom, 0 fatorial é 1, graças a Deus. Senão a gente estava ferrado. 0 fatorial aqui embaixo é 1 também. Que multiplica 0 menos 0 é 0. Fatorial de 0 é 1. Então, 1 dividido por 1 vezes 1 é 1. Então, beleza, a fórmula vale. Se você não gostou disso porque achou isso muito trivial, então, sei lá, faz o caso n igual a 1 também, só pra, sei lá, você tem que fazer alguma continha, né?
Não, a conta vai ser... Vai ser a mesma. A diferença é que você vai ter que considerar o k igual a 0 e o k igual a 1. Ok, então você vai fazer duas contas, mas se você não está satisfeito com isso porque você fala, nossa, isso aqui é só 0, 0, aí 0 fatorial e pá dá 1, faça isso aqui só pra desencargo de consciência, tá? Só pra você se sentir um pouco melhor, assim. Mas enfim, só por motivos psicológicos mesmo. Então a base tá feita. Vamos para o passo. Agora o passo é interessante. Então nesse caso, o que eu faço no passo? Eu assumo que a fórmula vale para n e eu quero provar para n mais 1. Então qual que vai ser a minha hipótese? Então a hipótese de indução é que n escolhe k é igual a essa fórmula. Para todo k, entre 0 até n. Então eu estou assumindo que essa fórmula vale para um certo n e eu quero provar que vai valer para n mais 1. Então o que eu quero provar? Vamos escrever aqui. Eu quero provar justamente que quando eu fizer n mais 1, escolhe k, isso aqui vai ser igual a mesma fórmula, só que eu vou substituir no lugar do n o n mais 1. Então n mais 1 fatorial, k fatorial, n mais 1 menos k fatorial. Isso para k. Nesse caso agora vai de 0 até n mais 1. Ou seja, em outras palavras, quero mostrar que o número de subconjuntos com k elementos de um conjunto com n mais 1 elementos é igual a fatorial de n mais 1 dividido por k fatorial, n mais 1 menos k fatorial, onde o k, né, vai de 0 até n mais 1. E eu vou provar isso como? Eu vou provar isso assumindo que o número de subconjuntos com k elementos de um conjunto com n elementos é dado por uma fórmula similar, que é n fatorial dividido por k fatorial, n menos k fatorial. É isso que eu quero mostrar. Então agora a gente tem que pensar no seguinte. Eu tenho aqui o meu conjunto com n mais 1 elementos, tá? Vamos escrever isso assim, é de 1, 2, etc. Chega no n, aí chega no n mais 1. Como é que eu vou formar um subconjunto S contido aqui, tal que o número de elementos de S é exatamente igual a K? Então, quais são os subconjuntos desse conjunto aqui que tem exatamente K elementos? Como é que eu formo esse S? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho duas opções, certo? Pega um subconjunto com K elementos. Pega um S desse.
ou ele contém o elemento n mais 1, ou não. Tem essas duas opções, né? Então, vamos escrever assim, dado S contido aqui, ou o elemento n mais 1 pertence ao conjunto S, ou não. Certo? Simples assim, eu tenho essas duas opções e são exclusivas, ou ele tá lá ou ele não tá. Então, quais são os subconjuntos S tais que esse elemento n mais 1 não tá lá e ele tem exatamente k elementos? Então, se S tem k elementos e o elemento n mais 1 não está lá no S, o que eu concluo? Bom, no fundo, então ele é um subconjunto de quem? Do conjunto que vai de 1 até n, certo? É isso. Então, ele é um subconjunto que vai de 1 até n e ele tem k elementos. Por que eu estou escrevendo isso? Veja bem. Porque, por hipótese, a gente sabe quantos conjuntos eu tenho contidos no conjunto de 1 até n, tal que ele tem exatamente k elementos. Por hipótese, certo? Então, vamos continuar na próxima tela, tá? Por hipótese. Então, continuando. Então, vamos lá. Por hipótese, eu sei que o número de conjuntos S que estão contidos aqui, tal que ele tem exatamente k elementos, isso aqui vai ser igual a n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial. Por hipótese. Então, isso já resolve parte do problema, né? Vamos voltar a outra tela. Então, dado um subconjunto S aqui, com k elementos, eu tenho duas opções. Ou o n mais 1 está lá, ou não está. No caso dos que não estão lá, eu tenho exatamente essa quantidade de elementos. Então, agora vamos ver quais são os subconjuntos onde o n mais 1 está lá. Então, vamos escrever assim, para ficar mais claro. Note que... Então, vamos lá. Combinação de n mais 1 escolhe k vai ser o quê? Vai ser o número de subconjuntos aqui que tem exatamente k elementos e que o elemento n mais 1 não está aí, mais o quê? Mais o número de subconjuntos que tem exatamente k elementos e que o n mais 1 está nesse conjunto, porque tem essas duas opções, ok? Uma vez que aí vou continuar na próxima tela. Uma vez que então vamos lá, o conjunto S contido em n mais 1, tal que o cardinal de S é igual a k, ele vai ser justamente igual a essa união, né? Unido, ok? E a união é disjunta.
e o n mais 1 está lá. Ok? Então a gente quer saber qual que é o número de elementos aqui. Uma vez que isso aqui é a união disjunta desses dois conjuntos, vai ser o número de elementos desse mais o número de elementos desse, ok? Então é isso que a gente está fazendo. Muito bem, parte do problema a gente já resolveu. A gente já sabe que os subconjuntos com k elementos que não contém o n mais 1 vai ser dado por essa fórmula, o número, né? Por hipótese de indução. Agora a gente precisa descobrir qual que é o número do que? De subconjuntos que tem exatamente k elementos e tais que o n mais 1 está lá. A gente tem que descobrir esse número, a gente soma e a gente vai fazer as contas e ver o que dá a soma final e vamos torcer muito para que isso no final dê o quê? Dê exatamente a fórmula que a gente quer. Ok? A gente tem que torcer muito, né? Cruzar os dedos, fazer todas as contas e ver que vai dar isso aqui, para a gente poder ter provado o teorema. Então, como é que a gente vai descobrir esse número? Então, como é que eu vou formar um subconjunto S que tem exatamente k elementos e que contém o n mais 1? Então, eu escrevo assim, né? Um subconjunto S desse tipo vai ser o quê? Eu vou com certeza colocar o n mais 1 lá, certo? E depois o que eu vou fazer? Eu vou unir ele com outro subconjunto que vai conter o quê? Aqui eu vou ter k menos 1 elementos. Ok? É assim. Se ele contém k elementos e contém o n mais 1, então ele pode ser escrito como a união disjunta, né, do que? Do conjunto que só tem o n mais 1, mais o que? Um outro subconjunto que contém k menos 1 elementos. Vamos chamar esse outro subconjunto de que letra? S-til, vai. Vamos chamar esse conjunto aqui de S-til, ok? Agora, quantos S-tils eu tenho? Quantos diferentes S-tils eu tenho? Então, é só você notar que o que vai ser o S-til. Ele vai ser um subconjunto com k menos 1 elementos. Aham, a gente sabe quantos subconjuntos do conjunto de 1 até n com exatamente k menos 1 elementos a gente tem, não sabe? Por hipótese de indução, a gente sabe quanto que vai ser esse número. Vai ser exatamente n fatorial dividido por... Agora é k menos 1 fatorial, n menos k menos 1 fatorial, por hipótese de indução. Muito bem, então eu chego à conclusão que o número de subconjuntos de um conjunto de n mais 1 elementos, tal que ele tem exatamente k elementos e o n mais 1 está lá, isso aqui vai ser igual ao que? A combinação n k menos 1, que é igual, por hipótese de indução, ok? Por hipótese de indução, isso aqui é igual a n fatorial, k menos 1 fatorial, n menos k menos 1 fatorial.
Então, finalmente, vamos substituir esse grande número aqui. Vamos substituir esse número aqui aonde? Aqui. Vamos substituir esse número aqui, vamos somar com esse, ok? Aí a gente soma e vamos torcer para dar certo. Então vamos lá. Finalmente. Combinação n mais 1, escolhe k, vai ser igual a quê? Vai ser igual a n fatorial, n menos k fatorial, k fatorial, mais esse número aqui de baixo, que é n, escolhe k menos 1. Fatorial, k menos 1 fatorial. Ufa, vamos fazer a conta, vamos cruzar os dedos e ver que dá certo. Então, gente, uma observação final. Lá atrás, quando eu fiz a base, eu havia dito que a gente precisava fazer só o caso n igual a 0, consequentemente k igual a 0 também, e que o caso em que n igual a 1 e o k igual a 0 ou 1 era mais por motivos psicológicos, né? Na verdade, ao longo dessa demonstração, a gente viu que a gente precisa fazer o caso n igual a 1, porque ao longo da demonstração a gente usa o k menos 1, certo? Então, se a única opção para o k for 0, k menos 1 é menos 1, não faz sentido, ok? Esse k menos 1 aqui não faria sentido. Então, na verdade, como que a gente faz essa demonstração? Na verdade, a gente faz a base, a gente faz os dois casos, tá? A gente faz o caso n igual a 0, depois a gente faz também o caso n igual a 1, k igual a 0 ou 1 como base. Ao longo do passo, a gente vai ter que colocar uma observação. Ao longo do passo, a gente coloca que o caso em que k igual a 0 é trivial, ok? Simplesmente a fórmula se verifica facilmente. E aí a gente considera agora o caso em que o n é maior ou igual a 1. Então a gente pode considerar o caso k igual a 1 ou maior do que 1. E portanto k menos 1 vai ser diferente de 0, ok? E aí tudo funciona certinho, ok?
Então, só essa observação. Por favor, se vocês tiverem dúvidas, porque eu sei que esse não é um assunto fácil, inclusive não é fácil de explicar também para quem está na lousa, de fazer as contas ao mesmo tempo e tudo. Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixe nos comentários, críticas também, algum erro que eu tenha cometido sem perceber, alguma imprecisão na minha fala, vocês podem comentar, ok, à vontade. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!